Existem maneiras de dois vetores serem iguais uns aos outros. Por exemplo, o vetor AB é exatamente igual ao vetor DC, assim como o vetor BF é exatamente igual ao vetor AE. Eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, então eles são iguais. A segunda coisa que eu quero que vocês saibam na soma de vetores é que quando nós estamos somando dois vetores e aqui os pontos do meio dessa soma são iguais, nós podemos cortar e as letras que sobram vão formar o novo vetor. E a terceira coisa que eu quero que vocês lembrem é que numa soma de vetores onde o vetor começa com uma letra e ele termina com outra, vocês podem cortar e inverter as letras de lugar para formar o vetor resultante dessa soma. Eu vou agora responder essa questão usando essas regras e vocês vão ver como é simples. A primeira regra que aplicamos aqui é a seguinte. Podemos aqui cortar o D com o D, porque eles estão aqui no meio da soma, então vamos repetir. AD então vai ficar CH. Agora nós podemos cortar, como eu falei, o G e não vai resultar no vetor CA, como aqui nós cortamos e nós repetimos as letras que sobraram. Essa parte de repetir as letras que sobraram é quando os dois pontos do meio são iguais. Quando os pontos da extremidade são iguais, nós invertemos os pontos. Então, ao invés de ficar o vetor CA, vai ficar AC. Então, mais AC. E repetimos agora essa parte aqui do HB. E assim nós vamos então diminuindo essa soma. Daqui nós poderíamos fazer o seguinte: nós poderíamos trazer esse vetor para cá, cortar os dois H's, ou então nós podemos aqui só cortar os dois C's também, já que ó, começou com C aqui e terminou com C aqui. Nós cortamos esse C com esse e temos que AD mais AH. Mais HB. Bom, aqui nós cortamos então o H com o H e ficamos com AD mais AB. E a outra coisa que vocês precisam lembrar é que quando os vetores começam com o mesmo ponto, vocês vão aqui usar a regra do paralelogramo. Ou seja, olhando aqui no nosso cubo, o vetor AD é esse aqui, olha. E o vetor AB é esse aqui. Então a soma desse vetor aqui com esse vai resultar em que vetor? Esse aqui é um assunto lá da primeira aula. O resultado aqui é isso aqui, olha. É esse vetor aqui. Esse é o vetor resultante dessa soma. Então, a resposta dessa questão aqui é AC. Aqui nós temos o vetor BF, ou seja, esse vetor aqui, mais o vetor BC, mais o vetor BG. BF, aqui, esse vetor aqui, ó, BF mais BC é o quê?
usando a regra do paralelogramo, é isso aqui, ó. Vai do B até o G. Então, isso aqui, esta soma aqui, resulta no vetor BG. E BG mais BG é igual a 2BG. Muito simples. Outra forma que vocês poderiam responder aqui é a seguinte. Vamos botar aqui do lado. BF mais BC mais BG. Nós sabemos aqui que o vetor BC, esse aqui, é exatamente igual ao vetor FG, não é? Então, nós repetimos aqui. BF mais BC é igual a FG. Então, nós podemos substituir. Aí vai ficar FG mais BG. Aqui, então, nós cortamos o ponto do meio e ficamos que BG mais BG, que é igual a 2BG. Essa aqui é uma segunda forma. Agora vamos para uma breve revisão sobre dependência linear. Quando dois vetores são LD e quando dois vetores são LI? O que isso significa na prática? LD significa linearmente dependente, ou seja, os vetores dependem da mesma linha. Como que fica isso? É o seguinte, imagine esse vetor aqui. E agora imagine esse vetor aqui. Eles são LD, linearmente dependentes, ou LI, linearmente independentes? Eles são LD, linearmente dependentes. Mas por quê? Porque eles estão, olha, na mesma linha. Eles dependem dessa linha aqui, tá vendo? Agora, esse vetor aqui e esse vetor aqui, eles dependem da mesma linha? Não. Não dependem. Se nós projetássemos esse vetor para cá, ficaria mais ou menos assim. E olha só, não existe uma linha que comporte eles dois juntos. E esses vetores aqui? Eles são linearmente dependentes ou independentes? Eles são LD, porque eles dependem da mesma linha. Mas por que dependem da mesma linha? Porque se eu projetar esse vetor aqui para cá, eles vão depender da mesma linha. Ou seja, quando dois vetores são paralelos, eles são LD. Já esse vetor aqui e esse vetor aqui, se eu transporto ele para cá, não são LD. Esse aqui é o caso, né, para quando são dois vetores, que também é um pouco parecido para quando são três vetores. Dois vetores são LD quando eles dependem da mesma linha. Existe um nome para isso, se chama colineares. Esses dois vetores são colineares. Se eles são colineares, eles são LD. Agora, se tratando de três vetores, eles serão LD quando formarem um plano, quando eles estiverem no mesmo plano. Por exemplo, esse vetor aqui e esse vetor aqui. Eles estão no mesmo plano. É como assim, olha. Tá esse vetor para cá, esse vetor para cá e esse vetor para cá. Tá vendo? Um para cá e outro aqui para cima. Não estão no mesmo plano. Tem esse plano aqui e esse aqui está saindo do plano. Então, não são LD. Se os três vetores estivessem assim, pronto, LD. Quando eles são LD e estão no mesmo plano, nós chamamos de coplanares. Eles coabitam nesse plano. Então, assim como dois vetores são LD quando eles são colineares, três vetores são LD quando eles são coplanares. Agora que a gente conseguiu entender um pouquinho o que na prática significa isso, CLD ou CLI,
Vamos aos métodos de resolução. Uma delas é através de matriz. Vai formar uma matriz com esses vetores. Se a matriz der igual a zero, eles são LD. Isso no caso de 3 vetores. Se a matriz der o determinante diferente de zero, eles são LI. No caso do sistema, é o contrário. Se o sistema desses 3 vetores resultar em zero, então é LI. Se for diferente de zero, os 3 resultados será LD. Vamos resolver a questão número 10 da lista para tentar entender na prática. A questão número 10 nos pede para determinar se os vetores são LD ou LI. Como eu já disse, nós podemos transformar isso aqui numa matriz ou podemos criar um sistema de equações. Vou resolver por matriz para vocês verem como é simples. Depois eu vou fazer outro envolvendo o sistema e vocês também vão ver como não é muito difícil. Aí na hora vocês escolhem se querem usar sistema ou matriz. Vocês vão pegar esses vetores, as coordenadas desses vetores e descobrir o determinante delas. Então nós temos assim. Então o determinante da matriz aqui na letra A, os vetores são 1, 3, 1, 1, 1, menos 1, 2, 3, menos 1. Então, vamos lá. 1, 3, 1, 1, 1, menos 1, 2, 3, menos 1. Como eu já tinha dito antes, vocês agora resolvem essa matriz da maneira que vocês sabem. Eu faço repetindo as duas primeiras colunas e agora é só calcular esse determinante. Pode surgir aí na mente de vocês o seguinte questionamento. Eu pus os vetores dessa forma aqui, olha. O primeiro vetor assim, o segundo aqui e o terceiro aqui. Mas se eu tivesse botado os vetores desta maneira, o resultado seria o mesmo. Ou seja, ao invés de botar aqui o vetor 1, o primeiro vetor como 1, 3, 1 assim, se eu tivesse botado 1, 3, 1 desta maneira, no final o resultado seria o mesmo. Então vamos lá agora resolver o determinante. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então vai ficar menos 2. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Então vai ficar mais 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Lembrando que aqui nessa primeira diagonal aqui, a secundária, ela é... Nós invertemos o sinal das multiplicações. Aqui nós deixamos eles como são. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Quanto que dá isso aqui? Menos 2 mais 3 é 1. 1 mais 3 é 4. 4 menos 1 é 3. 3 menos 6 é menos 3. Menos 3 mais 3 é 0. Então, o determinante dos vetores aqui deu 0. Quando o determinante é 0, então os vetores são LD. Se aqui tivesse dado diferente de 0, então seria LI. Mas como que eu armaria isso aqui através do sistema de equações?
seria da seguinte forma: nós traríamos três valores A, B e C para multiplicarmos por esses vetores e então formaríamos um sistema da seguinte maneira: seria A vezes o primeiro vetor, que é um 3, 1, mais B vezes o segundo vetor, que é 1, 1 e menos 1, mais um C, que multiplicaria o terceiro vetor, 2, 3 e menos 1. E tudo isso aqui nós igualaríamos ao vetor nulo. Aí nós faríamos agora uma operação com esses vetores aqui. É um escalar vezes o vetor. Então aqui, olha, A vezes 1 mais B vezes 1 mais C vezes 2 igual a zero. Então teríamos A vezes 1, A, mais B vezes 1, B, mais C vezes 2, 2C, tudo isso igual a zero. Agora teremos aqui ó, A vezes 3, 3A, B vezes 1, B, mais C vezes 3, 3C igual a zero. A mesma lógica agora para aqui embaixo, então seria A menos B menos C igual a zero. Se nós resolvêssemos esse sistema e encontrássemos que o valor de A, o valor de B e o valor de C é igual a zero, então esses vetores seriam LI. Vejam que é diferente da forma com o determinante. Se o determinante é igual a zero, então os vetores são LD. Já no sistema de equações, se nós encontrarmos os valores para A, B e C iguais a zero, então seria LI. Então, como vocês estão vendo, existe mais de um método para saber se eles são ou não LD, se são ou não LI. Aí cabe a vocês escolherem qual o método mais fácil. Como eu já disse aqui hoje, dois vetores são LD quando eles são colineares. É se um vetor é igual ao outro vetor multiplicado por um escalar. Por exemplo, aqui, olha. Isso que eu falei é isso aqui, olha. O vetor V igual a K vezes U. Se nós colocarmos um vetor V aqui, um vetor U aqui, fazemos essa operação aqui e encontrar o mesmo valor de K para o sistema que nós vamos montar, então quer dizer que esses vetores são colineares. Se eles são colineares, então são LD. Esta aqui é uma outra maneira de descobrir se dois vetores são LD ou LI. Nós já demos o exemplo do determinante. Já falei que pode ser por sistema de equação. E agora usando essa propriedade da colinearidade. Na letra B nós temos que o vetor U ele é igual a menos 3, menos 1 e 2. E o vetor V é igual a 6, 2 e menos 4. 6, 2 e menos 4. Colocando esses vetores aqui nessa fórmula, nós vamos ter 6, 2 menos 4 é igual a um certo K vezes o vetor U, que é igual a 3 menos 1
2. Isso significa que 6 é igual a k vezes menos 3k. 2 é igual a menos k. E menos 4 é igual a 2k. Vamos então encontrar o valor de k aqui. Que k é igual a 6 sobre menos 3, que é igual a menos 2. Aqui nós temos, multiplicando aqui e aqui por menos 1, nós temos então k igual a menos 2, que aqui, ó, multiplicando isso aqui por menos 1, dá k, e aqui por menos 1, dá menos 2. E aqui nós temos então que k é igual a menos 4 sobre 2, menos 2. Note que nós encontramos o mesmo valor de k para essas três equações aqui. K, portanto, k é igual a menos 2. Se nós encontramos o mesmo valor de k, isso significa que esses vetores aqui são colineares. Dois vetores serem colineares significa que eles são LD. Outra forma de resolver aqui seria através de um sistema. Seria então o A vezes o primeiro vetor, que é menos 3, menos 1 e 2, menos 3, menos 1 e 2, mais um certo B com o outro vetor, seria 6, 2, menos 4, 6, 2, menos 4, igual a 0, 0, 0. Menos 3A mais 6B igual a 0, menos A mais 2B igual a 0, dois A menos 4B igual a 0. Agora vamos resolver esse sistema aqui. Daqui nós tiramos que A é igual a 2B. Substituindo A aqui nessa primeira equação, nós temos menos 3 vezes 2B mais 6B igual a 0. Isso aqui dá menos 6B mais 6B igual a 0. Pondo B em evidência, temos menos 6 mais 6 igual a 0. Isso aqui dá 0, então é B vezes 0 igual a 0. Quem é B que, quando multiplicado por 0, resulta em 0? Literalmente todos os números. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, B é igual a um certo B. Eu sei que é confuso essa parte aqui, mas é porque nós não podemos determinar quem é o B, porque ele é qualquer número nesse caso, entendeu? Então, nós deixamos o B é igual a B, porque nós não podemos determinar quem é esse B, então B vai continuar sendo B. Então, nós encontramos o valor de A e o valor de B. Vamos agora substituir eles na terceira equação aqui. Então, nós temos 2 vezes A, que é 2B, então fica 2 vezes 2B, menos 4B, sabemos que B é B, então fica B assim mesmo, igual a 0. 2 vezes 2, 4. Como 4B menos 4B é igual a 0, então nós provamos aqui que tá certo. Então, quais valores nós encontramos?
encontramos que A é igual a 2B e B é igual a B. Como o resultado desse sistema aqui não foi zero, ou seja, nós não encontramos que o A é igual a zero e nem que o B é igual a zero. Então, se ele foi diferente de zero, ele é LD. Se nós tivéssemos encontrado que o A é igual a zero e o B é igual a zero, seria LI. Porque lembrando, isso aqui é diferente da matriz. Porque na matriz, quando dá zero, é LD. Já no sistema, quando dá zero, é LI. Quando dá diferente de zero, é que é LD. Então aqui, olha só, nós vimos como faz por matriz. Eu dei um exemplo usando a propriedade de colineares. E agora por sistema. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, nossa, como tá bagunçada essa folha, Jesus Cristo. Mas no exemplo aqui, deu LD, por quê? Porque nós provamos que eles são colineares. Encontramos o mesmo valor de K, que é menos 2, menos 2, menos 2. Aí eu fiz essa mesma questão aqui, usando sistema de equação. Como o sistema deu diferente de zero, então LD. Vamos agora fazer ainda a letra C da questão 10. Na letra C nós temos os vetores Pronto, nós temos aí na letra C esses vetores aí. Será que é LD ou LI? Aqui nesse caso nós podemos fazer o sistema de equações ou então verificar se eles são colineares, porque se eles forem colineares eles serão LD, se eles não forem serão LI. Mas vamos aqui fazer o sistema de equação. Então é um certo valor A que multiplica o primeiro vetor mais um B que multiplica o segundo, tudo isso igual a 0, 0, 0. Temos então 2A mais B igual a 0, menos 3A mais B menos A mais 2B. Passando o A para o outro lado, nós temos que A é igual a 2B. Substituindo A nessa segunda equação aqui, nós temos menos 3A, ou seja, menos 3, 2B, mais B igual a 0. Isso aqui fica menos 6B mais B igual a 0. Isso daqui dá menos 5B igual a 0. Então, B é igual a 0 sobre menos 5, ou seja, B é igual a 0. Sabemos que então que B é igual a 0. Vamos substituir aqui para encontrar o valor de A. Então, A é igual a 2 vezes 0. Então, A é igual a 0. Veja que resolvemos o sistema e encontramos que A e B são 0. Então, os vetores são LI. Agora vamos raciocinar um pouquinho e responder a letra B da questão 11. Ela dá dois vetores com a incógnita M
e diz que nós precisamos encontrar esse m de modo que eles sejam paralelos. Quando dois vetores são paralelos, o que isso significa? Vamos lá aqui, olha. Esse vetor aqui, ele é paralelo a esse. E o que isso significa? Significa que eles são LD. Porque se eu transportar esse vetor aqui para cá, eles estão na mesma linha, então são LD. São linearmente dependentes. E se eles são linearmente dependentes, eles são colineares. Eles coabitam na mesma linha. Então, nós só precisamos usar aquela regra da colinearidade, aquela formulazinha, para resolver essa questão aqui. Então, vamos lá. 11, letra B. Esta aqui é a expressão para determinar que os valores são colineares. Quem é o vetor V? 8m2. 8m2 igual a 1k que multiplica U, que é igual a m21. m21. Que 8 é igual a 1k vezes m. E aqui temos que o m é igual e 2 é igual a k vezes 1. 2 é igual a k. Nós então já temos aqui a resposta de quem é k. K é igual a 2. É só substituir então 2 nessa expressão aqui de cima que nós encontraremos o valor de m, de modo que ele seja a resposta que queremos. Então aqui é um 8 vezes, ou melhor, 8 igual a k, que é 2 vezes m. Então m é igual a 8 sobre 2, que é igual a 4. E aqui embaixo nós temos que m é igual a 2 vezes 2, m é igual a 4. Veja então que encontramos o valor de m de modo que esses dois vetores sejam paralelos. Lembrando, nós usamos esse método aqui porque ele pediu para determinarmos os vetores de modo que eles sejam paralelos. E se eles são paralelos, eles são colineares. Vamos agora responder a questão número 12. Ela pede para verificar se os pontos estão alinhados. Então temos o seguinte: se o ponto A for esse ponto aqui, o ponto B foi esse ponto aqui e o ponto C foi esse ponto aqui, eles estão alinhados, né? Olha. Mas tiver um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, eles não estão alinhados. E o que a questão pede é para determinar se esses pontos aí estão ou não alinhados. E como que nós fazemos isso? Nós vamos transformar esses pontos em vetores e verificar se os vetores estão alinhados. 1, menos 1 e 2. O ponto B é igual a 0, 1 e 1. E o ponto C é igual a 2, menos 1 e 3. Como que nós transformamos esses pontos em vetores? Então, lembrado, né? O vetor AB vai ser igual a B menos A. Então, 0, 1 e 1, menos 1, menos 1 e 2. Isso aqui é igual a 0 menos 1, menos 1. 1 menos menos 1 é igual a 2. E 1 menos 2 é igual a menos 1. Encontramos o primeiro vetor. Agora vamos encontrar o segundo vetor. AC.
Então, é C menos A. Como vocês já sabem fazer essa parte aqui, eu vou já botar a resposta, que é igual a 1, 0 e 1. Então, o que vamos fazer? Será que esses vetores eles estão alinhados? Se eles estiverem alinhados, eles são colineares. E qual é a fórmula da colinearidade? É um vetor igual a um k vezes o segundo vetor. Então, nós temos um vetor aqui. Então, será menos 1, 2, menos 1, igual a um certo k, multiplicado pelo segundo vetor, 1, 0 e 1. Se nós encontrarmos o mesmo valor de k para esse sistema aqui, então eles estão alinhados, eles são colineares. Se não encontrarmos o mesmo valor de k, então eles não estão alinhados. Vamos lá. Menos 1 é igual a k vezes 1, que é k. 2 é igual a k vezes 0, que é 0. Menos 1 é igual a k vezes 1, que é igual a k. Nós encontramos aqui que o k ele é igual a menos 1 e aqui que o k é igual a menos 1. Porém, nós encontramos uma contradição aqui. Um absurdo. Nós encontramos que o número 2 é igual a 0. Obviamente, isso é falso. E nós não encontramos o terceiro valor de k aqui. Logo, eles não são colineares. Não satisfez esta expressão aqui. Se eles não são colineares, os pontos não estão alinhados. Estão dispostos de uma maneira como essa aqui, e não como essa.